Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenhas, debates, conversas, tretas e mais tretas, a porra toda sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros de sempre. Dessa vez o time está completo em campo. Lucas Matias. Fala rapaziada, tô de volta, tudo certo? Bora aí para mais um, que só queria dizer que no palpitômetro teremos novidades. Ele tá chegando, ele tá encostando, a remontada começou. E também estamos aqui com o Dimitri Souza. Oba. Perfeito, galera, vambora. Temos, como sempre, assunto para falar. Os 4 grandes do Rio de Janeiro jogaram durante essa semana. Os 3 deles, Flamengo, Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. Botafogo, jogo adiado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão. O Fluminense, surpreendendo a todos desse podcast, saiu atrás por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para o Criciúma. Perdeu por 2-1, vamos falar mais sobre esse jogo. O Botafogo está conseguindo a remontada, conseguiu a vitória por 2-0 contra o CSA no segundo jogo, que seria do Ederson Moreira, mas ele acabou sendo expulso no jogo anterior. O São Paulo ganhou do Vasco por 2-0 no jogo da Copa do Brasil, jogo de ida também. O Vasco sai atrás também nessa disputa por uma vaga nas quartas de final. E o Flamengo está com talvez os 2 pés nessa vaga para a próxima fase do Campeonato Nacional. Conseguiu uma vitória muito expressiva, mais uma do time sob o comando de Renato Gaúcho, uma goleada por 6-0. Vamos falar sobre cada um desses jogos, mas antes eu quero convidar você para curtir e seguir as páginas do Marco 10 nas redes sociais. Só você ir lá, Instagram, Twitter e Facebook, digita lá, @marca10podcast. Marcão 10 podcast para os mais íntimos, o 10 tudo junto. O 10 no numeral, cara. No numeral, aprendi com você essa terminologia da publicidade das redes sociais. Segue lá. Notícias, curiosidades, estatísticas, dados, tudo sobre o futebol carioca. Para você acompanhar ali a notícia do seu time rival e poder zoar o amiguinho no dia seguinte. Pois bem, vamos começar então, galera. Flusão. Fluminense saiu perdendo pro... Meu Deus. Que bom que a gente está começando a botar no YouTube a gente está fazendo agora em formato de gravação, onde vocês podem ver as nossas esbeltas caras. Exatamente, por enquanto. Teremos novidades em breve. Vocês podem acompanhar a evolução do Matias. No episódio anterior, que veio pro YouTube, ele tava com o cabelo até o ombro, e agora o Fluminense causa isso com tá o feliz, Roger Machado? Tá feliz? Exatamente, o Roger Machado tem uma certa responsabilidade. Matias perdeu todos os seus cabelos porque o Fluminense jogou mal, saiu perdendo para o Criciúma por 2-1, teve aquele pênalti que nós também vamos discutir, mas quero ouvir a opinião dos companheiros, cara. O que deu errado? Por que o Fluminense perdeu o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil? E o que pode ser feito amanhã? Amanhã é o dia do segundo jogo. Falem aí. Salto alto, né? O Fluminense entrou completamente de salto alto aí contra o Criciúma, achando que poderia ganhar a qualquer momento, que ia virar a qualquer momento. Entrou com esse pensamento e acabou acontecendo o que aconteceu. Teve a falha individual do Egídio, mas realmente para mim também foi ajudado na hora do pênalti ali, um pênalti inexistente sofrido pelo Fluminense, né? Que o Abel bateu e conseguiu diminuir. Agora eu acho o Fluminense completamente capaz de chegar aqui no Maracanã e fazer 3-0 no Criciúma. Mas realmente não precisava fazer o torcedor passar por isso, né? Perder os cabelos, que nem eu perdi. Então é incrível a capacidade que o time do Fluminense tem de destruir qualquer alegria que o torcedor estava tendo, né? Era um time que começou um ano muito bem, o torcedor estava muito empolgado com a Libertadores, com a Copa do Brasil, com o Brasileirão, enfim. E o Fluminense passa de novo por um mau momento no campeonato, né? O Fluminense está mal em todos os campeonatos, não consegue vencer na Copa do Brasil, talvez menos na Libertadores, né? Na Libertadores é o campeonato que o Fluminense está melhor aí, está mais bem encaminhado. Mas é impressionante como o Fluminense consegue passar por esses maus momentos assim na temporada, que fazem o torcedor ficar muito desacreditado, né? Principalmente com o trabalho do Roger, que, assim, realmente tem muitas falhas e elas estão bem, bem explícitas agora, né, essas falhas. E o torcedor está muito, muito revoltado. Eu entendo quem pede a saída do Roger. Eu ainda não peço, eu ainda confiaria mais nele, e ainda sabendo da metodologia que o Mário Bittencourt usa, né? É muito difícil ele demitir um treinador. Eu acho que ele só demitiu o Oswaldo de Oliveira.
Então é impressionante, assim, e eu acho que o Roger, ele ainda tem capacidade de mostrar, como ele já mostrou. As pessoas esquecem que o Fluminense jogou pra cacete contra o River Plate, jogou muito também em outras vezes na temporada que, assim, o time consegue, ele só não tá conseguindo agora, nesse momento, sofreu mais uma vez com a falha individual do Egídio, mas os jogadores não mostraram muita vontade contra o Criciúma na semana, no meio de semana, que inclusive o Gabriel Teixeira falhando muito, assim, tecnicamente coordenação, assim, sabe? Ele estava escolhendo jogadas que eu já reclamei muito disso. O Gabriel, ele tem o Gabriel Teixeira, né, o Bielzinho, ele tem uma leitura de jogo muito fraca, eu acho ainda. Ele dá passes na hora que tem que chutar e chuta na hora que tem que dar um passe. Eu acho que isso é um fator que ele ainda precisa corrigir bastante. Aí, com o Fluminense jogando desse jeito, o Fred acaba ficando isolado, né? E aí, o Fred isolado, tendo só que marcar, o Fluminense perde muito e perdeu esse jogo e que pode colocar em risco a classificação de novo. Eu acho que o Fluminense pode chegar e fazer um 3-0, um 2-0 que já classificaria, né? Então, eu acho que tá um pouco complicado, mas dá pro Fluminense passar ainda. Dá, e eu acho que o Fluminense ainda é o favorito, mesmo tendo perdido o primeiro jogo. O O Criciúma que Fluminense jogou o jogo da vida, né? O o Criciúma jogou Fluminense demais. tem que ganhar, né? Não é. É. Tem que ganhar, porque assim, ia ser vergonhoso uma eliminação agora pro Criciúma, com todo respeito à história do Criciúma, que hoje não tá num bom momento, né? Tá na Série C, caiu no Catarinense. É foda. O Criciúma não tinha ganhado nenhum jogo ainda na Copa do Brasil e foi ganhar do Fluminense. Assim como o É. Grêmio também não tinha ganhado nenhum no Brasileirão e ganhou do Fluminense. E assim, só que o Fluminense não jogou porra nenhuma. Então, esse não é o Fluminense que a gente viu jogar contra o River Plate, né? Como você citou, não viu jogar contra o Bragantino no primeiro jogo da Copa do Brasil. Até contra o Palmeiras. O Fluminense jogou muito mais contra o Palmeiras do que jogou contra o Criciúma. Parece realmente foi aquilo, que o Fluminense entrou de salto alto no jogo, confiante. Ah, porra, vou jogar contra o Criciúma, Série C, porra, vou chegar aqui e vou fazer o gol quando eu quiser. E não fez gol quando quis, né? Até o gol que fez foi um gol dado, porque assim, na minha opinião, não foi nem pênalti aquilo, né? Foi um toque, teve o toque no Lucas Claro, mas porra, muito longe de ser o suficiente para um pênalti. E o Fluminense foi até beneficiado, né? Porque o Fluminense podia ter saído com 2-0 ou quiçá com 3-1, porque no finalzinho, se o Criciúma tivesse um pouco mais de qualidade, tinha feito aquele gol lá no lá nos 45, 47, nem lembro quanto é que foi, mas uma falha do Egídio. E assim, De novo. de novo, e assim, o Fluminense tem que chegar, jogar pra caralho, jogar pra caralho e ganhar pra caralho do Criciúma em casa, porque senão não vai ter moral nenhuma pra continuar no Brasileirão. Na Libertadores até tá bem encaminhado com 2-0. E aquilo, se você perde pro Criciúma em casa, o que vai ser contra o Cerro daqui a pouco, né? Que vai ser dia 3. Não, dia 3 é o Criciúma. Não. Não, é 3 de agosto. Então, dia 3. O que vai ser contra o Cerro Porteño? Se tu perde pro Criciúma em casa, né? Você tem que Uhum. jogar pra caralho e ganhar confiança, porque o Fluminense vem numa sequência ruim e tem que acabar com essa sequência, né? Tem que fazer alguma coisa pra Com acabar com certeza, isso. é a terceira derrota seguida do Fluminense. Se você for pegar os jogos contra o Grêmio, contra o Palmeiras e agora contra o Criciúma, é uma sequência que não agrada nenhum torcedor e coloca o Roger de volta naquele lugar de contestado pela torcida, mesmo após tudo que ele fez na primeira fase, na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, e o que ele tem feito com o Fluminense nessa temporada, deixando um time que, na nossa opinião aqui, a gente já falou várias vezes que é competitivo. Agora, tem uma diferença essencial entre os adversários que o Fluminense vai ter agora nesses mata-matas, o Criciúma e o Cerro Porteño. E essa diferença também foi essencial para fazer o Fluminense perder, na minha opinião. Qual é? O Criciúma, ele jogou recuado e deu a bola para o Fluminense criar em vários momentos. E o Fluminense com a bola nos pés é um estilo diferente do jogo que o time joga, que o time está acostumado a jogar nessa temporada. A gente já falou aqui várias vezes do quanto o Fluminense é um time que tende a ter menos a posse de bola, tende a dar a bola para o adversário. Não dar a bola para o adversário porque o Fluminense também é um time reativo, mas aqueles que sobe a marcação quando é necessário. Mas ainda assim, o Fluminense com a bola dos pés contra o Criciúma não deu certo. Inclusive, eu estava dando uma passada aqui no Globo Esporte, dando uma olhada no que está acontecendo com o Fluminense, e eles fizeram a análise do jogo do Criciúma e abriram a análise
falando da estatística, foram 87 passes errados. É quase um passe errado Todo por mundo minuto. desligado, todo mundo desligado no jogo. Exatamente. E o Criciúma ali fechadinho, apostando mais no contra-ataque, enquanto o Fluminense tinha a proposta do jogo saindo dos pés, que eu achei que foi um dos melhores da partida, do Martinelli. Mas você teve de novo um Nenê que foi ruim. O Biel também, eu não gostei da partida dele. Inclusive, do primeiro gol do Criciúma saiu meio que de uma bobagem dele. Inclusive dele com o Nenê, né? Que ele acabou dando um passe muito forte pro Nenê, que voltou pro Biel. Mas aí a bola voltou com os jogadores do Criciúma e acabou sendo gol. Então, claro, a diferença que eu estava falando em relação ao Criciúma e ao Cerro Porteño é o fato de que o Cerro Porteño ele vai ter que sair para o jogo. Ele vai ter que ir para cima do Fluminense, vai ter que agredir. O Fluminense provavelmente vai ficar confortável na sua proposta, que quase sempre é muito bem executado. Um time muito sólido na defesa, que consegue ter opções de dificuldade, de contra-ataque e também de ataque, e opções de velocidade. Vamos ver se o Caio Paulista vai estar de volta até o confronto da Libertadores, porque é o que me parece, para ele estar de volta amanhã não vai rolar. Um desfalque importante para o Fluminense. Tem jogadores como o Luiz Henrique, o próprio Gabriel, quando está em um dia bom, ele consegue fazer a diferença para o time. Não foi o caso dessa vez, ele jogou mal. Então, na minha opinião, o Criciúma se fechou, deu a bola para o Fluminense criar as jogadas, desenvolver a partida, e o Fluminense simplesmente não conseguiu, e o Criciúma se aproveitou disso. Claro, isso foi mais ou menos o cenário do primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu ser mais incisivo na sua proposta de jogo. Claro, tá perdendo ali, vai buscar o empate, até que o Egídio também cometeu o pênalti, o que acabou ferrando demais o Fluminense. E aí o Fluminense teve esse pênalti que foi realmente muito questionável. Na verdade, eu acho que não tem como você defender que foi pênalti de alguma forma, né? Um confronto ali no ar que não houve nem o contato do jogador do Criciúma, e mesmo assim acabou sendo marcado pênalti, não teve nem a consulta do VAR. E foi um gol que permitiu ao Fluminense se reacender e tornar mais fáceis as coisas no Maracanã, porque sim, mesmo que o Criciúma vá para o Maracanã com essa proposta defensiva, ainda é óbvio, né? O Fluminense Eu acho que vai ser maior ainda. Com Vai se certeza. fechar mais ainda, mais ainda. Se entrar sem nenhum meia, só com volante, eu não duvido de nada. Com certeza, cara. Eu também não tenho dúvida. O Fluminense vai ter que encontrar formas de reagir a essa postura do Criciúma. Porque nesse primeiro jogo já foi muito difícil sentir o Fluminense muito inoperante na questão de criação de jogadas. O Nenê, mais uma vez, apagado. A gente estava falando, eu e o Dimitri, no último episódio, dessa inconstância do Nenê. Porque teve um determinado período do podcast que a gente ficou falando do quanto que o Nenê estava ruim, ele estava recebendo o pior em campo em sequência, que aí depois do nada ele conseguiu se recuperar e conseguiu fazer boas partidas, e agora ele também foi mal, não conseguiu dar a criação que o time precisava no momento desses, com o Criciúma bem aplicado na marcação, bem treinado pelo Paulo Baier, e vamos ver o que vai acontecer, cara, no jogo de amanhã. Como eu falei, na minha opinião, o Fluminense tem toda a condição de passar por ser um time com um elenco melhor, mas o Roger precisa encontrar mais alternativas para jogar contra os times que se propõem a ser fechados, porque o Criciúma com certeza vai ser assim. Agora, é a obrigação do Fluminense passar do Criciúma, por conta da diferença de investimento dos dois. O Fluminense está na Série A, o Criciúma na Série C, o Fluminense bem maior. Mas eu diria que a vaga da Libertadores está muito bem garantida. E eu volto a falar, cara, eu já admiti aqui no último episódio, posso ter falado merda assim, cara, sinceramente, sendo a favor da permanência do Ceni, do Chamusca, do Cabo, porque a gente tá vendo que a merda parece que tá melhorando nesses três times, tá ligado? Com as séries do técnico. Mas, pô, cara, ele ser a favor do fora Roger, eu não vejo sentido, sinceramente, por causa de tudo isso que a gente falou. Normalmente o torcedor brasileiro é muito contra esse estilo de jogo mais reativo. A gente já falou isso em 300 episódios também, né, do quanto o torcedor brasileiro tende a ser contra esse estilo mais reativo, mas a verdade é que o Fluminense ainda é um time competitivo, é um time que mostrou boas coisas ao longo dessa temporada. E, bem, tá num momento complicado, já teve aquela sequência de 4 jogos sem vencer, que foi quebrada no Fla-Flu, que teve até o 4-1 do Atlético Paranaense, e agora mais essa sequência ruim, com certeza é bem ruim, mas o jogo de amanhã vai ser derradeiro, com certeza, para as pretensões do Fluminense, para o ânimo do torcedor no restante da temporada, né? Avançado de fase na Copa do Brasil sempre rende aquela premiaçãozinha boa também. Quero ouvir a opinião de vocês, mano. Acho que o Matias já falou também um pouquinho, o Dimitri queria ouvir um pouquinho. Esse fora Roger aí, mano, o que vocês acham? Vocês acham que faz sentido? A favor, eu acho que fazer sentido faz, né? Mas é porque o Fluminense, desde o início da temporada, com o Roger, vem sendo muito inconstante.
Tipo, não é de agora. O Fluminense desde o início tem época que começa a jogar um futebol bom, depois começa a perder alguns jogos bobos, depois volta a jogar bem, depois volta a perder jogos bobos, depois volta a ganhar, depois volta a perder. Então o Fluminense nunca teve um, assim, vamos dizer, Estabilidade. uma estabilidade de qualidade ou de vitórias junto com empate ou derrotas. O Fluminense tem, tipo, 3 derrotas seguidas e depois tem 3 vitórias seguidas. Não tem, tipo, um derrota, um empate ou uma vitória. Tem sempre isso, essas fases picotadas. Então, é complicado. Agora o Fluminense está passando por essa fase de derrotas. Só que essa fase de derrotas está Novo, num né? momento muito complicado, que é um momento de decisão de Copa do Brasil, de Libertadores. E ainda tem o Brasileirão, né? Que perdeu pro Grêmio em casa numa bobeira, perdeu pro Palmeiras num jogo totalmente ganhável. E aí é a fase. Vai querer esperar o Roger voltar? Será que vai conseguir arranjar algum treinador que seja constante, mas que seja constante pra cima? Vai querer, ou então vai arranjar um que é constante pra baixo? Será que o Marcão é esse cara pra assumir o time agora e dar essa constância? Será que o Marcão vai dar conta? Será que demitir agora, diferente do que foi Você vai pro poder demitir Flamengo? uma vez. É, o Flamengo demitiu o Ceni e contratou Renato. o Renato e deu bom. Tá Mas dando. É. é, tá dando bom. É, mano, tá dando bom. Só que o Flamengo se classificou nas duas, tá classificado praticamente na Copa do Brasil, se classificou na Libertadores. E aí, só que aí, o Fluminense tem o elenco do Flamengo? Não tem. Não- então é É uma isso que eu situação queria falar também. completamente. Pela primeira vez em muito tempo, acho que bem mais de 8 anos até, porque na última vez que o Fluminense jogou Libertadores e Brasileiro junto, os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, né? Então, pela primeira vez em muito tempo, talvez, não sei, talvez, na primeira vez na história, o Fluminense está jogando tanta competição ao mesmo tempo. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. E o Fluminense não tem um elenco recheado. Melhorou bastante o elenco, mas ainda assim não é um baita elenco recheado. A gente também está vendo várias lesões. Teve a lesão aí do Caio Paulista. Há pouco tempo o Iago ficou fora, Martinelli ficou fora. Então a gente vê que começa a pesar também nesses jogadores o alto volume de jogos, né? Não que isso seja uma desculpa para o trabalho do Roger, claro que não. Mas, assim, como o Dimitri falou, também entendo os dois lados aí. Quem pede o fora Roger e quem concorda que ele deva ficar mais um tempo. Eu ainda acho que ele deva ficar mais um tempo, porque ele já conseguiu fazer o Fluminense jogar muita bola, uma bola que não jogava há bastante tempo. E é isso que o Gabriel falou do jogo reativo. O Fluminense ele nunca teve um DNA agressivo, como tem o Flamengo, como tem o Santos, né? Tem o DNA rubro-negro. O flamenguista fica muito puto se jogar na retranca, o santista também. Mas o Fluminense nunca teve isso. Os times campeões do Fluminense de 2000 pra cá, né? 2010, 2012, não eram times que atacavam pra caralho com muito volume assim, né? Que nem faz o Flamengo de 2019, tá fazendo agora de novo. Então, eu acho que o torcedor que pede esse volume, que pede esse ataque total aí, ele não tá acompanhando a história do clube. A última vez que o Fluminense teve um ataque tão fodido assim, talvez tenha sido a máquina lá em 74, 75, porque aí também comparar aquele time com o Jaguar é sacanagem. Mas eu acho que o Fluminense, o tricolor, ele precisa dar tempo ainda dar tempo pro Roger trabalhar um pouco mais, porque ele já conseguiu fazer esse time jogar bola dentro do que ele acredita do futebol e dentro do que o elenco do Fluminense oferece também, né? Então eu acho que o Roger ainda precisa de um tempinho. Eu acho que o Fluminense classificando aí na Copa do Brasil, na Libertadores e ganhando um joguinho no Brasileiro, a torcida já entra em lua de mel de novo. Teve protesto agora no CT Carlos Castilho essa semana. Inclusive o Wellington, o Egídio protestaram junto também contra a torcida, né? Aceleraram o carro, passaram com o carro assim em cima de todo mundo e não pararam para atender a torcida. Até o Ganso parou, né? Mas, enfim, foi um protesto aí que a torcida fez contra os torcedores, contra os jogadores, que pedindo mais raça, pediram aqueles protestos de torcida normal, né? Isso também mostra um pouco aí que o clima tá meio pesado lá em Laranjeiras, né? A Fluminense tá treinando na Barra. Mas, enfim, eu acho que ganhando uns joguinhos aí, a torcida já volta pra lua de mel com o Roger. Ah, mano, Pois é, vamos foi ver. a fase do. Por exemplo, a fase que ganhou o River. Aí veio o jogo do Bragantino, ganhou. E aí Uhum. todo mundo, porra, tá jogando muito, não sei o quê. Aí teve o É, jogo contra o Cerro, que o Fluminense amassou o Cerro lá em Cerro. E aí, no Paraguai. e aí, porra, o Fluminense tá jogando muito, não sei o quê. É o time brasileiro com o pé mais, Uhum.
mais nas quartas de todas, não sei o quê. E aí veio a fase ruim, cara. É a inconstância do time do Fluminense. E vai ser assim, provavelmente até o final. Vamos ver. O jogo de amanhã com certeza vai ser derradeiro para as pretensões do Roger, para ver como que a torcida encara esse Eu acho que se trabalho acabar dele, sendo porque eliminado da Copa do Brasil, o Roger ainda não cai. Mas se for eliminado da Copa do Brasil, em casa e da Libertadores também, aí eu acho que. Acho que Aí se eu o acho da que ele não Fluminense for. Libertadores resiste. vai ser sacanagem É porque assim, se for se o eliminado, Fluminense mano. for Sério eliminado mesmo. na Libertadores, é porque o Fluminense passou vergonha. Para o Fluminense ser eliminado da Libertadores, o Fluminense precisa Toma 3 a tomar 0 em três a casa, zero em no casa. mínimo. Então, é, não tem como. Aí eu. Mas a gente já viu um 5 a 2 aí acontecer, né? Isso ainda me dá pesadelo. Mas enfim, né? Melhor e pior? Exatamente, eu quero puxar já, vamos pro melhor e pior. Quero ouvir a opinião de vocês. Melhor e pior dessa partida. Criciúma 2, Fluminense 1. É. Tivemos pênalti cometido pelo Egídio, tivemos falhas No individuais Fluminense também é no quem se primeiro salvou gol. e o horrível, né? Porque tá foda. Martinelli, pra mim, Pode ser. melhor e pior Egídio. O Ronaldo Schmidt. Egídio, o Egídio foi muito determinante pro gol, né? Do Criciúma, assim. Porque como partida eu acho que o Bial foi pior que ele. Mas ele foi muito É, determinante mas o aí. Egídio também não tava O jogando pior mesmo. bem. Eu tava vendo a partida, eu tava pensando, cara, Nenê, Biel e Egídio. E Eu acho que Fred. Fred vai também ficar eu entre achei um. muito mal. O Fred também. O É, Fred o Fred não acabou. conseguiu, Eu né? tava Aquela torcendo pica do pra. centroavante que a gente Tipo, fala aqui, eu ó. fiquei feliz até que o Egídio fez um pênalti aí pra eu, porra, não vou botar o Fred pelo menos. Tá tranquilo. Mas Porque, pô, aí. achei que esses três estavam se destacando na minha visão de pior em campo. Aí quando a gente fez pênalti, falei, puta, é ele. Tá ligado? E o Martinelli, de fato, como o Dimitri falou no último episódio, na dúvida dá pro Martinelli o melhor em campo, mas nesse jogo se destacando bem, começando as jogadas do Fluminense ali no meio-campo, sempre muito correto, com os passes certos também, desarmando o adversário quando é possível, impedindo contra-ataques. O Martinelli é um excelente jogador que o Fluminense tem e fez mais uma boa partida, se salvou no meio dessa atuação Eu ruim daria um como um todo. destaquezinho pro Abel também, que entrou, fez o gol de pênalti lá, bateu bem o pênalti. Pô, E entrou querendo muito, Ó, mas assim, teve muito pouco tempo pra jogar e. esse negócio de bater bem, já ele bateu boca já algumas vezes. E eu acho que ele não bateu bem. Pra mim, pênalti bem O batido pênalti é no bom é o que canto. entra. Tá, então. Tá bom, se você quer isso, tranquilo. Mas se o peraí, goleiro Bateu fosse. bem que entrou. antes da gente pular pro próxima partida, deixa eu só dar a minha opinião sobre esse pênalti. Eu só tô pegando Não. ele aqui pra rever exatamente, ver o que eu acho. Peraí, É porque o porque o goleiro goleiro quase chega, ele mano. quase Ele bateu. chega, isso é verdade. Mas, pô, aí também entra o mérito do goleiro. Deixa eu ver se o Abel conseguiu. Pô, achei que foi boa, achei que foi boa. Tanto é que o goleiro acertou o canto e mesmo assim não conseguiu pegar, mas, pô, tava naquele limitezinho mesmo. Se fosse um pouquinho mais pro centro do gol, ia entrar na categoria pênalti mal batido. Mas achei uma cobrança correta. Então foi uma Conseguiu pelo menos fazer Então, o gol. isso não foi uma boa cobrança, foi uma cobrança pra mim. Boa cobrança pra mim é aquela que quase bate na bochecha da rede, tá ligado? Pô, mas Ah, a aí, boa mas aí, cobrança é aquela que aí é foda. o. Ah, pra mim a boa cobrança realmente é aquela que entra e também aquela que o Everson deu aí contra o Boca, que foi sensacional no ângulo. Aquilo é a boa cobrança. É. Pô, isso é uma cobrança Tem espetacular, uma. exatamente. Cobrançar. Edenilson também que gosta de bater assim no Inter lá. É, mas tá perdendo agora os pênaltis, né? Enfim. Gostava de bater. Enfim, vambora. Próximo jogo do Fluminense, amanhã, 4h30 da tarde, jogo importante pro Amanhã Fluminense sábado. contra. Exatamente, amanhã no sábado. Pô, jogo do Copa do Brasil no sábado dá aquele toque, né? Mas tudo Quatro e bem, meia da jogo tarde. 4h30 da tarde, pô, a gente não tá acostumado, mas teve toda a questão envolvendo o adiamento do jogo contra o Cerro Porteño por conta do acidente que o filho do técnico deles, o Arce, sofreu. Então, amanhã, 4h30 da tarde, jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, Fluminense contra Criciúma. Como falamos aqui, jogo importante pro Roger. Pois bem, galera, Botafogo e CSA. Segunda vitória seguida do Botafogo Empolgou. na competição. O Anderson Moreira chegou, jogou uma partida, treinou uma partida, foi expulso. Depois, nesse jogo contra o CSA, o Botafogo foi treinado pelo Luiz Fernando Flores, foi ele que estava à beira do campo. E o Botafogo conseguiu ganhar do CSA, conseguiu uma vitória por 2-0. E agora também, como a gente estava falando antes do podcast começar, já se distancia um pouquinho daquele bolo que está lá embaixo do Z4, a zona da confusão, como diria
Vanderlei Luxemburgo, mas nada determinante, né? Uma constância que, se o Botafogo realmente quiser abandonar essa zona da confusão e chegar na zona, sei lá, abençoada, perto do G4, postulante a classificar a conseguir avançar para a Série A, precisa ter uma constância ainda maior, certo? Porque, bem, 2 vitórias aqui, aí depois começa a perder de novo, vai ficar complicado. O que vocês acharam? O Botafogo Quero ouvir vocês. venceu, teve uma boa sequência aí, depois de ter uma péssima sequência, né? Foram 5 jogos sem vencer aí do Botafogo e agora consegue ganhar esses 2. Deu uma tranquilizada, ganhou do Confiança, que é o lanterna, né, da competição, aí por enquanto o pior Isso. time. E do CSA, que é um time que está abaixo dele, mas também não vem fazendo uma campanha lá muito diferente da do Botafogo, né? Eu acho que é uma vitória para dar moral, assim. O Anderson chegou e conseguiu colocar um pouco, né, da cara dele nesse jogo contra o CSA. Achei que o Rafael Navarro jogou muito, muito bem como centroavante mesmo, né? Apesar de não ter feito gol. Ele foi fundamental nos outros 2, né? Que garantiram a vitória. Eu acho que era As isso. duas assistências. Estava faltando essa meio que sorte do Botafogo, né? Porque alguns jogos que o Botafogo empatou, até perdeu, o Botafogo jogou bem, jogou pelo menos um tempo bem e não estava conseguindo vencer. Agora conseguiu, emplacou 6 pontos aí seguidos e se estabilizou ali no meio da tabela, né? Vamos ver se vai ficar estabilizado ou se vai para cima ou voltar para baixo. O próximo jogo é derradeiro, assim, é um clássico, é um jogo que a gente não consegue botar favorito. Assim, vendo o tempo, vendo como estão os times, até dá para colocar um favorito, né? Seria o Vasco, com certeza, acho que todo mundo concorda. Mas, sendo um clássico, eu realmente fico com o pé atrás, porque a gente já viu muita coisa acontecer, né? Na Série A a gente já viu o que aconteceu no Fla-Flu, enfim. Eu acho que um clássico é muito complicado da gente cravar um favorito que vai vencer, mas, enfim, é mais uma chance do Botafogo ganhar confiança, porque eu acho que ganhando o clássico vai embalar uma sequência legal, assim, o torcedor vai ficar bem confiante, e aí é dali para cima, e a Série A é logo ali, e vamos ver se o time do Anderson vai conseguir engatar essa sequência para dar essa alegria para o torcedor, né? Com certeza, um primeiro turno bem complicado para o Botafogo. Chega aí a 15ª rodada na 11ª colocação. Agora não tem mais o asterisco do jogo a menos para poder para poder inventar qualquer justificativa para sua posição na tabela. Mas o Botafogo agora consegue a sua segunda vitória seguida sob o comando da comissão técnica do Whindersson Moreira, porque, como eu falei, ele não estava na beira do campo. E o Botafogo mostra que ainda tem muita coisa a resolver, com certeza, porque, de novo, o CSA foi um time que conseguiu criar chances mais perigosas do que o contrário. O Botafogo parecia que não estava conseguindo chegar bem ao ataque, conseguir criar as jogadas de uma forma clara, que tem sido um problema crônico do Botafogo ao longo de todo esse campeonato, sob o comando do Marcelo Chamusca, e conseguiu, dessa vez, marcar 2 gols. Isso aí tem sido uma coisa bem criticada em cima do Botafogo, isso aí que o Matheus falou. A gente até não se surpreende, mas chega o narrador com a estatística: o Botafogo é o time que mais cria chances na competição, mas tem uma conversão muito baixa, né? O Botafogo também, os torcedores falam muito sobre esse aspecto, sobre como o Botafogo perde chance clara e não consegue converter as chances que cria. E dessa vez conseguiu, dessa vez com boas jogadas do Rafael Navarro, inclusive aos trancos e barrancos, eu diria, porque no primeiro gol a bola desvia dos dois Uma zagueiros do sucessão de CSA. merdas ali, né? Que o Com Rafael Navarro certeza. ele erra, aí os 2 zagueiros do CSA erram e aí ele consegue consertar, né? Exatamente. O Rafael Navarro consegue consertar. Então, a vitória do Botafogo, a mensagem que fica é que o time ainda não está no seu ideal, no que deveria apresentar para poder ter um desempenho de nível G4, que você vê os times ali de cima apresentando. O time chega aos trancos e barrancos, dessa vez conseguiu chegar. No segundo gol também, inclusive, houve falha, sim, do time do CSA, mas aí a partir do segundo gol foi bem mais tranquilo para o Botafogo, né? Eu estou dando uma olhada aqui no segundo gol do Botafogo, que o Rafael Navarro, que na verdade foi o jogador do CSA que deu uma cabeceada muito errada e colocou o Rafael Navarro e o Diego Gonçalves numa situação de 2 contra 1. Mas, enfim, é a efetividade que a gente estava falando que não estava dando certo para o Botafogo. Criação de jogadas que esperava em chances claras erradas. E foi um aspecto que a gente viu bastante. As páginas mais relevantes do Botafogo no Twitter reclamando pra caralho. Dessa vez o Botafogo consegue acertar os gols, repito, com erros do CSA. O Botafogo ainda precisa melhorar nesse fundamento.
O momento que o Botafogo conseguiu criar chances nessa partida foi depois do 2x0. 2x0 foi aos 7 do segundo tempo. A partir desse momento, claro, o CSA se joga para cima, tenta buscar o empate, o Botafogo se aproveitando bem dos contra-ataques e teve aí sim chances perigosas. Mas no decorrer do jogo, no corpo do jogo, o Botafogo teve sim dificuldades para fazer a bola chegar em condições limpas para os atacantes da frente. Isso é algo que tem que ser melhorado. E destaque também para a partida, digamos, do CSA, do Renato Cajá, que foi o cara que auxiliou a criação do time, que foi o responsável por criar chances perigosas contra o time do Botafogo. Não conseguiu chegar ao gol por mero detalhe. Eu achei, o Diego Loureiro também fez boas De defesas. novo, né? Ele tá pegando bem. Tá pegando muito bem. Tá pegando bem, exatamente. E é o que a gente fala, né? Um bom goleiro na Série B é fundamental. Com certeza, para segurar o resultado, para impedir que. Pô, porque nesses momentos às vezes acontece também. A gente tá aqui julgando o desempenho, mas vai acontecer, porra. Isso até na Série A vai acontecer, de você jogar mal e tem que ter todo o mérito para você conseguir buscar o resultado de qualquer forma. E numa situação que acontece isso, é importantíssimo que você tenha um bom goleiro à sua disposição. Enfim, como o Matias falou, próxima rodada é clássico. Eu também. Claro, vou colocar o Vasco como um time favorito aí, até porque o Lisca e o Anderson Moreira estão há mais ou menos o mesmo tempo no comando dos dois times. Eu confiaria mais no trabalho do Lisca e também no elenco do Vasco. Então, para mim, o Vasco entra como favorito. O Botafogo ainda tem muita coisa para corrigir, tanto no sistema defensivo quanto na criação de jogadas. Mas a sequência de 2 vitórias é muito importante para levantar a moral do torcedor, para deixar o Botafogo mais afastado do Z4 e mais perto do G4. Claro, o Botafogo ainda tá entre no meio ali desses dois, né, porra? Tá no meio da tabela, tá quase tão perto do G4 quanto do Z4, mas ainda assim, se afastar dessa zona do perigo é a coisa mais importante nesse momento. O Botafogo, querendo ou não, tá a 6 pontos do G4, dado importante. O Botafogo, se quiser engatar mais uma sequência aí até o final do primeiro turno, acredito que possa tentar se estabilizar nessa sequência ali dos 10 primeiros, mas tem que jogar bola. Tem que fazer por onde, né? A gente viu aí que o Anderson Moreira não veio com muita moral assim pro Botafogo, né? A gente não, os últimos trabalhos do cara não foram tão bons, vamos dizer assim, né? Não tiveram uma qualidade muito boa, vamos dizer. E tirando o Cruzeiro, de onde ele saiu, começou a dar certo, né? Ele saiu do Ceará, entrou o Gordiola. Ele saiu do Fortaleza, entrou o Vojvoda. Então vamos ver, talvez ele saia do Botafogo, o Botafogo seja campeão da Série B depois da Série A e emplaque aí uma Libertadores, quem sabe. Mas aí o Botafogo vai ter que jogar com um técnico interino, né? Vamos ver. Mas vocês acham que já deu tempo de ver alguma mudança no Botafogo ou foi só aquele baque mudou de técnico? E aí, nossa, vamos jogar mais. Eu acho que todo mundo quer mostrar um pouco mais de serviço quando entra o técnico novo, né? Por isso que acaba jogando melhor, assim. Os três times do Rio que mudaram de técnico estão jogando melhor do que estavam antes, né? Eu acho que, tirando o Flamengo, que é o elenco fora da curva, o melhor time aí disparado, eu acho que os outros dois estão tentando mais mostrar serviço do que qualquer outra coisa. Com certeza. O seguinte, o elenco aqui os elencos aqui de modo geral aqui no Brasil, eles realmente querem mostrar serviço. Essa questão do ambiente faz muita diferença aqui no Brasil. Isso que o Matias falou, chega um cara novo, o cara quer mostrar serviço e contrapartida. Quando fica um técnico, como o Chamusca ficou por muito tempo no time, e bem, as coisas não dão certo, o time não consegue a vitória, não consegue marcar gols, a defesa acaba sendo furada. Assim, eu nunca participei de um vestiário, nem na função, nem como jogador, né? Óbvio que não, nem na função de jornalista que eu sou formado, mas a impressão que fica é que parece que dá um desânimo, sabe? Que dá uma desesperança nos jogadores. Isso não estou falando o jogador, tô falando de qualquer time o que tem uma sequência. Não, pode falar, Até porque, só rapidinho, porque aí também não entra só a questão do vestiário, entra também a torcida fazendo pressão pra caralho, pressão da diretoria pro time e a da diretoria recebendo pressão da torcida também, a imprensa falando coisa. Então começa a juntar um bolo de merda que, porra, que quando muda o treinador, dá mais esperança, dá mais motivação, dá mais vamos lutar, entende? O que você ia falar, Matias? Não, é que eu acho que o jogador, quando ele vê que o trabalho do treinador não tá dando certo, o time não tá andando, ele recebe crítica da torcida, ele começa a ficar muito desanimado, ele não compra mais o barulho
do treinador e fica realmente difícil um time funcionar assim, né? Exato, porque a gente estava falando dessa questão de que ah, desse técnico mais motivador, de qual perfil que seria bom para o Botafogo e Vasco, que a gente estava falando desse técnico motivador. A questão é muito até isso, né? Até onde o cara vai comprar o barulho do treinador. É. Por isso que a gente vê técnicos que às vezes não têm um trabalho brilhante taticamente, mas que são bons de vestiário e que uma hora simplesmente acaba não indo. Porque Eu chega sou uma meio hora contra que essa porra aquele de. barulho que o treinador faz é só barulho. Entra por um ouvido e sai por outro e não funciona mais de uma forma efetiva na motivação que o treinador vai ter para os jogadores. Eu sou meio contra essa porra do maior trunfo do treinador ser ele ser um paizão, ser bom de grupo. Eu acho meio foda isso, né? Eu prefiro um cara que tenha uma ideia melhor e não seja tão paizão assim, mas. Enfim, Então, esse assim, pode ser um eu trunfo tava. bom, mas se é a maior qualidade dele, eu acho pouco preocupante. É que eu tava vendo ontem o jogo do Flamengo contra o ABC, né? Aí teve um momento que o Vilani, que tava narrando, perguntou pro Grafite, né? Falou Ele golaço. perguntou. Oi? Tudo ele grita golaço, é impressionante. Exatamente. De videogame. Porra. Mas assim. É... Não, ele o Vilani é impressionante, os pontos de bordões que ele tem. Mas assim, ele perguntou pro Grafite assim, cara. Você acha que aqui no Brasil, você já teve experiência internacional falando pro Grafite, mas aqui no Brasil, esse técnico mais boleiro, bom de papo, faz a diferença? E o Grafite respondeu, sim, por causa que a cultura aqui no Brasil é mais importante não, mas é muito importante que você tenha esse técnico bom de papo, porque a linha de trabalho parte muito dessa questão do diálogo entre as partes, enquanto que lá na Europa você realmente tem mais uma cultura de trabalho. Vamos dizer assim, ele não falou isso, mas eu chuto, como se o técnico fosse realmente um cara que é o seu chefe e os jogadores têm que exercer, digamos, o que ele fala. Claro que isso não é. Tem muito O técnico na Renato Europa chamou o que é Gabigol ruim de de papo chato pra pra caralho, caralho, né? tá ligado? Oi? O Renato chamou o Gabigol de chato pra caralho, né? De bobão do É, elenco, uma porra assim na exatamente. coletiva. Não, Ele ficou puto esse quando detalhe a saiu. gente. Exatamente, esse detalhe a gente vai entrar mais pra frente falando do Flamengo, mas eu acho que isso que eu falei também entra um pouquinho nesse perfil todo de técnico boleiro que a gente vê aqui no futebol brasileiro, né? É. Acaba sendo uma coisa da cultura dos próprios jogadores, porque às vezes se chega um cara que seja só trabalho e não tenha a gestão de grupo ideal, pode ser que ele seja que o elenco não consiga aprender tantas ideias dele, entender tanto as coisas que ele tem para passar e acaba ficando complicado, tá ligado? Mas enfim, querem ir pro melhor e pior? Vamos. Botafogo CSA? Show de Pode ser. bola. O que vocês acharam então, mano? Acho que vai ser Pra difícil mim. escapar do Navarro, né? Como melhor, É. 2 assistências, participou diretamente dos 2 gols. E o pior, hein? Quero ouvir Hum, vocês. Fala tu primeiro. complicado. Pô, não, É, eu falei primeiro, pô, quero ouvir vocês. Eu Só não, foi a eu safada. sinceramente, mano, eu tava vendo a partida ali. Teve alguma, é porque o Guilherme Santos ele realmente é abaixo tecnicamente, mas dessa vez ele acertou uma coisa ou outra, sabe? Cruzamento esquece, cruzamento ele vai errar não, eu acho que sempre, mas o ele Pedro tava. Castro, não vou mentir não, acabei de colar no SofaScore, né? O Pedro Castro, eu tava tentando lembrar quem que tinha errado tanto passe, eu acho que eu confirmei agora, foi o Pedro Castro realmente, que ele ficou bem abaixo aí, né? E numa partida que o Botafogo não jogou mal, ele acabou se destacando aí negativamente, né? Pedro Então, Castro que chegou bem no Campeonato Carioca, a gente É, exaltando ele bastante como um cara que poderia ser uma engrenagem importante no meio-campo ali como construtor, e algumas vezes ele foi testado pelo Chamusca mais na frente, mas ele vem de uma sequência bem ruim de partidas, né? é impressionante. Pois Então, é. duas assistências do Navarro contra vários passes errados do Pedro Castro, E temos nosso melhor e pior, porra. Exatamente. que não é parente do Caio Castro. muito obrigado, SofaScore, por essa ajuda aí. É. Pô, o SofaScore já foi mencionado nas páginas do Marco 10. Arroba Enquanto isso, o Marco Brasil vai 10 vencendo os Estados Unidos no vôlei de Podcast. praia. Marco 10, não esquece. Hoje é aniversário do Fechou? Gabriel. Vamos dar esse presente pra ele, hein? Vamos puxar o parabéns no final do episódio. Exatamente. Ah, ô. Aí eu vou ficar cheio de vergonha. Eu vou começar. Vou ficar. Tinha que Pronto, aí o ver. restante só no final. Fica Ai, até o meu final pra Deus. ouvir. Beleza. Próximo jogo do Botafogo vai ser, de fato, contra o Vasco. Vai ser no Newton Santos Clássico. Amanhã, 31 de julho, às 9 da noite. Ó, clássico carioca, hein, galera? Acompanhe o próximo episódio do Marco 10
para ver todos os desdobramentos. Sempre bom, clássico carioca, a gente aqui prestigiando E a gente vai os realmente ver esse gigantes jogo. do futebol carioca, né? A gente vai, exatamente. Não, cara, pior que esse Botafogo CSA eu vi, mas às vezes fica meio complicado de você Desculpa, determinar eu tô qual foi muito o pior em campo. desligado tô muito ligado nas Olimpíadas e Olimpíada. futebol só tá me dando desgosto, eu tô um pouco desligado mesmo, mas ainda assim tenho um contrato com esse podcast, então eu vou cumprir. É obrigação, a gente só chega aqui e Eu fala merda e sai depois pra já voltar cumpri pras minha cota Olimpíadas. de doença do mês, agora eu vou ter que inventar outra doença no mês que vem, pra faltar. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Vamos pro próximo jogo, galera. Vasco. Vasco Vasco. saiu atrás do São Paulo na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A gente já falava aqui que o São Paulo, por ser um time de Série A, ser um time com elenco e treinadores melhores, apesar de estar numa situação crítica no Campeonato Brasileiro, conseguiu se impor diante do Vasco, que está com um treinador novo, que está com um trabalho em início, algumas mudanças já podem ser vistas, mas quero ouvir a opinião de vocês, galera. O que vocês Tá acharam dessa sentindo, partida do tá Vasco? sentindo o dedo do Lisca já Pô, mano, eu acho Cara, que é o pior que mas eu na tô, tá questão da. ligado? Oi? Pior que eu tô sentindo o dedo do Lich, cara. Tipo, pra mim É foi, verdade. apesar da derrota, e, tipo, do Vasco defensivamente ter Ah, o ido Vasco jogou mal, bem. o Vasco mudou, mano. Mudou muito, tá ligado? Pra mim foi um jogo, tipo, mesmo com resultado negativo, pra mim foi um bom jogo pra ver que o Vasco tá com uma mentalidade diferente, tá ligado? O Vasco em nenhum momento deixou de tentar jogar bola, de marcar alto. E O Vasco assim, teve mais posse de bola do que o São e Paulo o no Vasco jogo. teve coragem, conseguiu, assim, trocar passes no campo do São Paulo e não ficou lá preso na defesa nem nada. Mas, assim, por causa disso, o Vasco acaba sofrendo um pouco mais com lançamentos e tal. E acontece, né? O Castan tava num jogo muito abaixo, né? Numa noite muito abaixo. O Castan um zagueiro meio lento e isso que acabou sofrendo aí com. O Matias caiu aí. Eita. Mas assim, vamos lá. O Castan sofreu um pouco com esses lançamentos, né? A lentidão dele, pra mim, foi provavelmente o pior em campo. Aí, provavelmente alguém da zaga ia acabar levando, né? Porque o problema do Vasco ontem, não, anteontem, sei lá, foi mais uma questão defensiva do que meio campo ou ataque. E assim, pra mim foi positivo essa atuação do Vasco, sinceramente. Voltei. Eu concordo com você, mano. O Vasco já tentou pressionar, porque com o Cabo, nesses últimos jogos do Cabo, ele tentou dar uma postura mais defensiva pro time. Um time que, porra, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, em São Januário, teve aquela pica lá de 70% de posse de bola pro Sampaio Corrêa, né? E o Vasco no seu campo, esperando, vendo o Sampaio Corrêa jogar. E com o São Paulo, claro, é um time que assim, uma qualidade bem melhor que o Vasco, tanto em tempo de trabalho do seu treinador quanto na questão do elenco. Quando o São Paulo queria acelerar o jogo, conseguia, não tinha tanta dificuldade para isso, com um time mais bem treinado, jogando muito nas entrelinhas do Vasco, estava conseguindo fazer o que se esperava do confronto de um time que nesse momento está na Série A, tem pretensões maiores, também está classificado na Libertadores, contra o time que está na segunda divisão buscando a sua recuperação. Isso era esperado, mas ainda assim, eu concordo, é bom ver que o Vasco está mudando a postura. É importante que o Vasco aplique essa postura para a Série B, porque por mais que sejam encontradas dificuldades, é um início de trabalho. E foi bom, foi promissor. Se o Vasco jogar assim, com coragem para cima, marcando em cima, contra os adversários da Série B, provavelmente vai conseguir fazer bons resultados. O Vasco que, mesmo com a saída do Marcelo Cabo, saiu contestado corretamente por conta do desempenho que o time vinha tendo em campo, mesmo com Ele tá sendo alguns... contestado no Goiás já também, o Marcelo Cabo. Tava vendo os tweets aí dos goianos e tá foda. Mano, acho que mesmo? isso que você Pô, falou, ele acho que ganhou foi. até nessa rodada, né? Pô, Ganhou, mas tava foda a crítica. Eu acho que isso que você falou, acho que é perfeito, tá ligado? Essa postura pro Vasco na Série B vai ser essencial, tá ligado? Porque, na minha opinião, o Vasco tinha que entrar na Série B assim. Entrar na Série B, porra, querendo mostrar, caralho, eu sou o Vasco e você vai ter que se segurar porque eu vou te atacar, mano. Eu se E segura. fez contratações pra isso, né? Exato. Não, nem só isso, tá ligado? Se Mas reforçou pra isso.
Exatamente. Eu acho que o Botafogo também tinha que ter essa postura, mesmo não tendo o mesmo elenco É, que o Vasco. peso de camisa Eu- sem gestão não adianta nada também. Ah, mas cara, sei lá, mano, a camisa pra mim vai contar muito e assim, acho que o Vasco tá fazendo o que ele devia fazer desde o início. Então, pra mim, na minha opinião, tá dando muito. Tem tudo pra dar certo aí o trabalho de Lisca nessa temporada. Na próxima aí a gente tem que ver. Eu também acho que tá dando certo, eu acho que o Vasco tá jogando bem melhor. Vamos ver se é só esse alento aí, né? Quando troca de treinador também, a torcida tem a ser benevolente com coisas que antes não eram, né? Por causa da birra anterior com o antigo treinador. Mas eu acho que a defesa do Vasco ainda tá frágil. O Hernando errando, né? Errando muita coisa em todos os jogos, nos gols do São Paulo. Achei que a zaga do Vasco falhou nos dois. Uma parte do time que ainda precisa ser ajeitado. O Lisca precisa resolver isso, porque eu acho que do meio para frente ele tá fazendo o possível ali e tá dando certo, né? O Vasco perdeu realmente pro São Paulo, que é muito melhor, mas fez um jogo digno, assim. O Vasco não chegou lá e foi amassado pelo São Paulo. Como disse, teve mais posse de bola, não foi uma posse de bola totalmente mentirosa. O Vasco teve chances, o Cano teve uma chance clara de gol. Se eu não me engano, o Gabriel Peck toca para ele, né? E ele acaba chutando em cima do Volpe. Mas, enfim, o Vasco perdeu para um time melhor e fez um bom jogo. Eu acho que se jogar desse jeito contra os rivais da Série B vai conseguir uns resultados bons e garantir aí o acesso. É, assim, no início até do primeiro tempo, o E Vasco certo o tava, Salles é bom pra caramba, hein? tava assim, tava sofrendo um pouco aí com a pressão do São Paulo, o São Paulo teve algumas outras chances de gols Sim, também, sim. Deu sorte que o mas Pablo não vira, né? O Pablo se o São Paulo já tivesse um atacante um agradeceu o pouquinho. flamenguista pelo chapéu do São Paulo. E assim, defensivamente o Vasco foi mal. Mas, cara, me Não, impressionou, tipo, e o outro Vasco gol de bola conseguiu. parada, vale constar também. É, É, mas assim, o Vasco conseguiu trocar passes na frente da área do São Paulo. Só faltou uhum. aquilo, tá ligado? Só faltou conseguir concluir bem e então até o último passe. Mas o Vasco conseguiu. Cara, eu via, tipo, teve um lance em que foi uma troca de passe do Jabá com o Cano, se eu não me engano. Só que eu não lembro se a bola vai pra fora, se o Cano está pra fora, enfim. Mas foi uma boa troca de passes, tá ligado? Dá pra ver que, tipo, Tá treinando jogadas o tá, Lisca, né? tá treinando possibilidade de criação de jogadas e eu acho que esse provavelmente é o principal foco do Lisca, porque o Vasco tem elenco pra amassar todos os times da Série B e, e eu acho que é isso que o Lisca quer, tá ligado? É. E com o Botafogo, gente, eu acho que é favorito, né? Acho que dá pra concordar com isso. Eu acho que Eu é concordo. bastante, tipo, se a gente for comparar o jeito que o Botafogo não jogou, porra, vamos botar bem, assim, nos dois Bem, últimos jogos, né? Contra o Confiança foi um jogo complicado, né? O Botafogo É. sofreu contra o para ganhar do Lanterna. Confiança, Se a lanterna da gente, se Série B. fossem, se E, fossem, se não e fossem rivais, né? Se não fossem dois times do mesmo estado, fosse só um time contra o outro, o Vasco, eu, no palpitômetro, botaria 3-0 Vasco. Mas é aquilo de como ser clássico um mundo paralelo, aí eu também já não consigo apostar assim tão grande no Vasco. também é tipo, acho que é jogo no Engenhão, né? Então É, tem a. Newton Santos. Mesmo sendo ali, tô Santos, caralho. E mesmo sendo, tipo, no Rio de Janeiro, sei lá, talvez o Botafogo consiga uma vantagenzinha um pouco maior por ser no Newton Santos, né? É. E mas eu ainda acho que o Vasco hoje está mostrando mais do que o Botafogo, que mesmo com a troca de técnico ainda não mostrou algo diferente que dê uma luz assim no fim do túnel pro Botafogo. Pois é, pessoal. O Vasco conseguiu melhorar algumas coisas importantes que vão ser hoje, né, se o Lisca conseguir manter esse trabalho, vai ser essencial para o Vasco buscar a vaga na Série A de volta, voltar para o lugar que o Vasco não deveria ter saído. E vamos para o melhor e pior, galera? Ou vocês têm mais Pode algum ser, assunto né? para Vamos. falar? O pior pra Show mim de tá bola. fácil no Hernando aí. Não, eu vou botar No eu vou Hernando. botar o Castan. Porque eu O acho que ele Hernando falhando os dois no primeiro gols. minuto, no primeiro minuto ali, o Hernando poderia já ter dado um gol pro São Paulo. Eu achei ele É, muito, mano, mas muito não mal. deu, né? O Castanho acho que falhou nos dois gols e ainda teve. Tipo, ele foi muito lento no campo, sofreu muito com
esses lançamentos do Benítez, tá ligado? Pra mim, acho que ele foi pior do que o Hernando. Mas assim, não é Porque injusto você o botar. Lisca, Foi o ele... que eu falei. Pra mim era meio óbvio você botar. A gente colocar alguém da linha de zaga, né? Então, Uhum. pra mim, sei lá, É acho justo, mas eu impossível. boto o Castan como pior. Tá, porra. Possível tá 15 graus, mano. Tomar no cu. Cara, Pro isso é uma Carioca coisa que o também Lisca vai conhecido ter. como 2. Oi? Pro Carioca também conhecido como 2 graus os 15. Com certeza. Pô, cara, isso é uma coisa que o Lisca vai ter que prestar atenção também. Se ele quiser montar o time com uma marcação na defesa do adversário, pressionando a saída de bola do adversário, ele vai ter que prestar atenção quanto aos zagueiros deles, porque o Leandro Castan realmente é lento. Pô, o gol do Rigoni, Os dois são. inclusive o Rigoni fez não, eu tô falando do gol especificamente, o Ah, primeiro, sim. porque naquele momento foi uma bola ali que o Rigoni, além de ter feito o que quis com o Castan, pô, ele não conseguiu acompanhar o lançamento, que inclusive, porra, deve ter doído na torcida vascaína, tá ligado? Ver o Benítez metendo essa bola lá pro Rigoni marcar o primeiro gol. Mas enfim, é uma coisa que o Lisca vai ter que prestar atenção também no modelo de jogo, porque pode surgir um novo problema para a defesa vascaína aí, né? Porque se você pegar o Castan, um zagueiro lento, e o Hernando também, a gente já discutiu aqui sobre como ele não tem tanta técnica, colocar esses dois zagueiros para marcar ele na altura do meio campo, tomar um cuidadinho com essas bolas nas costas. Mas eu vou dar, cara, pro Hernando pelo conjunto da obra, cara. Acho que pode ser os dois, assim, a zaga realmente não foi boa, foi o setor ali do time que não Chupa de funcionou, medo. enquanto você teve um ataque. Não, mas é justo ali pros dois. E é isso. E o melhor, galera? O melhor Pô, que mano, vai ser. assim. Olha, Eu acho que eu botaria alguém do meio campo, tá ligado? É, o meio Eu campo que o acho. Lisca trocou todo no jogo, né? É, Saíram os três, acho que só ficou o Bruno Gomes, que jogou bem também, né? pra ele que eu daria mesmo É, eu acho que eu o iria melhor em nele campo. também. Eu achei ele, tipo, conseguindo arrastar bem a bola, importante. tá ligado? Ele tava sendo um cara, acho que um E é bom ele se motorzinho do. recuperar, né? É, Pra É bom conduzir ele a se bola da recuperar, defesa né? pro exatamente. ataque, né, cara? Depois de 3 jogos aí, 2 expulsões, ele tá com o cabelo com o psicológico meio ferrado. Eu acho legal ele ter uma sequência boa de jogos, né? E pra melhorar Pra mais mim ele ainda o jogou até bem psicológico no. dele. Hã? Fala aí. Pra mim ele foi um dos melhores aí no jogo contra o Guarani. E hoje eu acho que ele, assim, acho que ele destoou, não destoou, né, mas tipo, pra mim ele foi o nome do time aí nesse jogo contra o São Paulo. Pra melhorar mais ainda o psicológico dele, porra, ganhar um melhor em campo do Marco 10, né, mano? Que é Tá coisa maluco. melhor que É isso, óbvio. porra. Exatamente. Então, fechou em melhor Bruno Gomes, o consenso, e pior, a dupla de zaga. Acho que o consenso aqui foi a dupla de zaga. Um dos dois foi, Justo. foi o pior em campo. Com o torcedor aí podendo escolher. Pois bem, galera, próximo jogo do Vasco, já falamos, vai ser um clássico carioca da segunda divisão. Vai ser Botafogo e Vasco no Newton Santos, amanhã, sábado, 9 horas da noite. Botafogo e Vasco, você acompanha tudo sobre o clássico carioca. A próxima edição do Marco 10 que vai ser na segunda-feira. E chegamos no último jogo, o Flamengo coloca os dois pés nas quartas de final ao ganhar por 6-0 o ABC. É mais uma goleada do time do Renato Gaúcho, conseguindo manter essa média de gols impressionante. Agora são 21 gols em 5 jogos nesse mesmo período. 2 gols sofridos. Time que está jogando muito bem, claro, esse adversário era muito fraco. Minha Nossa Senhora, o Flamengo se deu muito bem nesse sorteio e conseguiu levar essa vitória super expressiva para a alegria do torcedor, conseguir manter essa média, elevar a moral do time depois de toda aquela turbulência com o período que culminou na saída do Rogério Ceni. O que vocês acharam dessa partida, desse momento do Flamengo, que agora está nas quartas de final da Copa Libertadores, vai enfrentar a Olímpia, está muito bem encaminhado na Copa do Brasil. Até, claro, vamos ver se o Renato Gaúcho, inclusive, vai escalar time misto ou reserva na próxima partida, né, para poupar os titulares. Ah, mano, o que, Ah, que você vai eu falar iria de um. totalmente reserva. Não O era que, que nem você vai misto. falar de um jogo em que um. Como é que você vai analisar um jogo que só um time jogou, tá ligado? Vai falar o quê? Ah, o Flamengo jogou pra caralho, só. Pelo menos não foi 10. É,
o Flamengo treinou ataque contra o ABC. O ABC é muito frágil, não conseguiu fazer nada. Quer dizer, ali até os 30 minutos do primeiro tempo, eu achei que o ABC estava se defendendo bem, né? Até sair o primeiro gol, achei que o ABC estava conseguindo ali dar uma segurada, mas aí depois que o Flamengo fez o primeiro, realmente abriu a porteira, o goleiro do ABC ficou muito puto com todo mundo. Cada gol do Flamengo ele xingava alguém. Mas é assim, o ABC é muito, muito, muito abaixo. Um time da quarta divisão contra o melhor time do Brasil hoje. Então, eu acho que o 6-0 ficou até barato aí, né? Teve ainda um lance de uma cobrança de falta. Acho que foi o Bruno Henrique que subiu sozinho, tá ligado? No meio da área. Parecia que, tipo. Tá, não, fizeram praticamente um círculo assim ao redor dele, uns 3 metros de raio, de distância dele. Ele subiu sozinho, só que aí o chute cabeceou em cima do goleiro. E, cara, podia ter sido uns 10-0 e foda-se, tá ligado? Caralho, minha câmera tá desligando. Olha... Ah, não. Parabéns, Google querendo ouvir o que eu falo. Não quero saber de você, não, Google. E você, Gabriel, o que você achou? Com certeza, foi um jogo que, mais uma vez, o Flamengo se mostrou muito solto. Claro, a diferença do nível técnico foi gritante ao longo dessa partida. A gente viu os jogadores do Flamengo se aproveitando dessa diferença de nível técnico, mas ao mesmo tempo conseguindo cada um mostrar credenciais e alguns de recuperação. Por exemplo, o Everton Ribeiro e o Isla conseguiram mais uma vez fazer uma boa partida. E claro, a gente tem que levar em conta o quanto o ABC é um time fraco, é um time de quarta divisão, mas ainda assim, você tem um jogador que está fazendo partida, até fazendo uma temporada ruim, é bom que tenha uma partida dessas para que você possa marcar o seu golzinho, fazer uma boa atuação, né? E bem, o Everton Ribeiro e o Isla, é importante dizer, desde a chegada do O Renato, Everton Ribeiro aliás, jogou bem, desde né? que eles voltaram da Copa América, eles já vieram numa crescente. Quando o Renato chegou, pareceu que melhorou. O Renato tem tido essa característica no Flamengo de conseguir recuperar jogadores. Ele até quis dar, também pelo fim de poupar a dupla de zaga, dar essa oportunidade para o Léo Pereira e para o Bruno Viana, que, diga-se de passagem, quase não trabalharam nessa partida, né? Eles dois e o Diego Alves, meu Deus do céu. O ABC passou o primeiro tempo inteiro sem chutar uma bola, não falando nem de chutar no gol, falando de finalização, zero finalização o primeiro tempo inteiro, e no segundo tempo conseguiu uma finalização que não foi no gol. Na verdade, eu nem lembro direito dessa finalização. Quando eu fui ver, deve ter sido alguma merdinha aí aleatória que contaram como finalização, tá ligado? Mas enfim. Enfim, foi um jogo bom, excelente, eu digo, né, do Flamengo. Pô, foi 6-0 o time, mesmo com o ABC com 3 zagueiros, o Flamengo não encontrou dificuldade, só ali, claro, como o Matias falou, uma parte do primeiro tempo que o ABC estava tentando se defender, mas ainda assim o Flamengo conseguia chegar com muita facilidade. A impressão que dava era que quando o Flamengo acelerava o jogo, conseguiria chegar numa forma muito fácil para o gol. A partir do primeiro gol, os gols foram saindo, né? Conseguiu, exatamente, fez o primeiro gol aos 30 do primeiro tempo, e no intervalo de 15 minutos até o intervalo da partida já estava 4-0. Então isso mostra também como que o time foi superior. Mais uma grande partida do Arrascaeta. Quer dizer, foi uma boa partida de diversos jogadores, mas eu vou destacar aqui o Arrascaeta, que desde o primeiro momento estava sendo um grande criador de jogadas do Flamengo, estava E aquele conseguindo golzinho deixar que o os Gabriel jogadores... perdeu, hein? Exatamente. Puta, quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, vai ser a mesma coisa que no podcast de segunda, porque no podcast de segunda, depois do Flamengo e São Paulo, que foi 5-1, eu dei o pior em campo pro Gabriel, né? Porque ele perdeu o gol na cara, ele deu passe que gerou contra-ataque, ele fez uma partida ruim, e isso uma semana depois de ter marcado o hat-trick contra o Bahia, né? Os 3 gols. Mas aí eu pensei, é aquela inconstância de às vezes acontece com o centroavante, às vezes passa uma partida meio ruim, aí depois É. consegue voltar. Aí quando o Gabriel perdeu o gol no início do jogo contra o ABC, eu falei, puta merda, cara. O lance que o Bruno Henrique tava livre ali na esquerda, é difícil culpar centroavante, porque a galera. Não, a galera Ele fala, acabou é fazendo gol cacuete de depois, né? centroavante. Ah, porra. Oi? E pelo menos ele fez o gol depois, né, nesse jogo. O Exatamente, 5-1 é ele aí não que eu ia faz gol, chegar. né? Era aí que eu ia chegar, pô. Conseguiu marcar os seus gols depois, cara. Então isso que foi importante. Tem para todo mundo, né? O Bruno Henrique também voltou a marcar depois da grande atuação. A Arrascaeta também marcou o seu gol. Sobrou até quase que pro Michael ali também, tá ligado? Ali no finalzinho. Sobrou pro Michael, aliás, também teve gol contra dos caras. Mas, enfim, excelente atuação do Flamengo contra um rival que não ofereceu nenhum perigo. Como falaram ali, o campeonato da ABC é outro, né, mano? Tá É. fazendo uma É, boa isso Série D eu a esqueci de princípio, tá falar em...
Até a gente esqueceu de falar ali na hora do Vasco, a Copa do Brasil não tem que ser o foco do Vasco. Se o Vasco foi eliminado agora da Copa do Brasil, Cara, assim, tudo exatamente. bem, porque o foco do Vasco tem que ser 100% em subir para a primeira. Porque se ficar mais Com um ano na Série certeza, B vai cara. ser muito difícil. Exatamente, o torcedor tem que estar ciente, isso eu também esqueci de falar, é uma análise pertinente quanto à situação do Vasco, porque o torcedor também precisa estar ciente disso, que é muito difícil conseguir o título da Copa do Brasil, tipo, muito, muito, muito difícil. Hum. Antigamente até aconteciam algumas zebras, como a gente viu com o Flamengo e Fluminense tendo esse gostinho amargo 2 anos E o seguidos, Botafogo. Santo André Paulista e o Botafogo contra o Juventude, Uhum. mas 99. hoje em dia mas é muito difícil de acontecer isso hoje em dia, cara. Então o Vasco realmente tem que ter o seu foco em subir de divisão, não pode. é, assim, até pode, eu acho que também o benefício da Copa do Brasil grande pro Vasco é a premiação que você ganha passando de fase em fase, mas o Vasco já chegou nas oitavas de final. Oitavo, Quanto é que é né? mesmo? Acho que o Vasco tá com uns 3 milhões no bolso É, por numa aí, 3 dessa, 4 da milhões, né? premiação. Exatamente. O Vasco Então já é jogou um desde o dinheirinho. início, né? Jogou desde a primeira rodada. Exatamente, jogou desde a primeira fase, então já é um dinheirinho que vai ajudar pro Vasco, que tá, sim, tá com salários É. em dia, mas ainda assim, a situação financeira a gente sabe que é bem complicada, cada dinheiro que entra é bom, é inegável, então e o Vasco, o objetivo principal com certeza é voltar para a Série A, não dá para passar mais um ano na É. Série B, e isso depois desses rebaixamentos que tem tido, né, 2008, 2013, 2015, que fere a autoestima do torcedor. E pro ABC é a mesma coisa, cara, ABC eu não tô acompanhando, mas falaram na transmissão que tá fazendo um campeonato tranquilo, tá na primeira colocação do seu grupo na Série D. Os próprios jogadores, a própria comissão técnica do ABC, o técnico do ABC falou que o campeonato do ABC, independente do que acontecer aqui no Maracanã ou na volta, o campeonato do ABC é outra parada. Inclusive o ABC já teve o mérito ali, né, de ter desbancado o Botafogo, por exemplo. A Chegou bem, Chapecoense. o Chapecoense chegou bem, mas o Flamengo tem um elenco muito qualificado, o time está muito solto com o Renato Gaúcho. Ele que realmente passa essa impressão de ser um cara muito bom, elenco. Todos os jogadores estão dando entrevista ressaltando esse aspecto nele, né? Porque muito mais do que você via com o Rogério Ceni, os jogadores falam um aspecto em comum de que eles falam que eles são ouvidos pelo Renato Gaúcho, de que É, eles têm a liberdade para conversar com o Renato Gaúcho sobre as preferências em campo, tipo, como ele quer jogar, como ele quer se posicionar, que o Renato Gaúcho dá essa liberdade. E quando você vê tantos jogadores falando isso, a impressão que passa é que no técnico anterior você não tinha a mesma liberdade, sabe? a gente Então, tem que ver até quando também o Flamengo, o Renato e o Flamengo vão continuar com isso, né? Porque se o Renato começar a ouvir todo mundo, também pode ser maléfico para o time, né? Porque se você atender às vontades de todo mundo, também não é bom pro grupo em si, né? Mas, enfim, a gente vai ver como é que o Renato vai comandar esse time. Por enquanto tá dando muito certo. Óbvio que o Flamengo não vai ganhar todos os jogos daqui pro final de goleada, mas quando começar a caírem essas goleadas, que a gente vai ver realmente qual o poder do Renato dentro do vestiário, né? Vamos ver se ele vai sucumbir ao Gabigol, o Bruno Henrique, né? O Rascaeta, que são os donos do elenco, para poder continuar gerindo o time e ver se o time realmente respeita ele ou só segue o fluxo enquanto tá goleando e tá jogando bem, né? Vamos ver aí o que o Renato vai fazer quando o Flamengo começar a não ir tão bem como está indo agora, né? Porque 4 goleadas seguidas é impressionante. Desde 2000, né? Eu acho, o PVC falou na transmissão que não acontecia. exatamente, é o melhor Nem início de Jesus trabalho do conseguiu Flamengo isso. Todo com comentarista fala certeza. isso, né? Nem Jesus conseguiu, era tudo nem Jesus conseguiu, né? É impressionante. Exatamente, até hoje os trabalhos do Flamengo são comparados com o do Jesus. E com certeza, vamos ver a moral que o Renato tem no elenco. Eu sinto que essa característica de conversar pode ser maléfica, sim, mas acho que acredito que sirva para dar moral também com o elenco do Flamengo, Claro. com também os donos do elenco ali, que é o grupo dos 36, né? Diego Alves e Felipe Luiz, ali, os jogadores que tem essa idade. Quando o caldo engrossar, quando o Flamengo, por exemplo, o Flamengo, vamos supor. Pô, é favorito contra o Olímpia, né? Convenhamos, porque assim, eu vi o jogo do Inter contra o Olímpia e o Olímpia jogou mal, tá ligado? E Uhum. além de ter jogado mal, você vê que os jogadores são fracos tecnicamente, foi até uma coisa boa pro Flamengo o Olímpia ter passado. Foi E ótimo. o Flamengo é favorito contra o Olímpia e vamos ver qual vai ser o adversário, porque vai ter o sorteio para definir as quartas de final, mas a partir daí vai ser o chameamento já definido, né? É. Então a gente vai ter uma noção do caminho do Flamengo até a final da Copa do Brasil.
e também com isso chegam as rodadas mais decisivas do Campeonato Brasileiro. Claro, ainda vai ter muito tempo para o caldo engrossar, o time passar por momentos difíceis, e tem que se ver claro como é que o Renato vai reagir e o time também. Até agora não foi mudado tanta coisa estruturalmente, quer dizer, o 4-2-3-1 bem definido, a Arrascaeta pelo meio, e o Gabriel. A gente sempre falava do Renato Gaúcho gostando do centroavante fixo, mas o Gabriel até que sai bastante da posição de origem dele, vai na zaga e depois cai falando, pela ponta direita. Fala aí. falando em centroavante aí, o Muniz parece que acertou, né, a saída dele para o Fulham, né, da Inglaterra, vai jogar a Championship, né, a segunda divisão lá na Inglaterra. A gente via que parece que com o Renato, eu falei que ele ganharia, mas parece que ele está perdendo um pouco de espaço, né? Vai O vencer, Rogério, que era muito fã dele, mas o Renato parece não ser tanto. Falei que ia dar mais pro Pedro. Exatamente. É, Oi? Eu tinha falado na época lá que ia dar mais pro Pedro e o Matheus claro. ficou falando do Muniz. Não, o Pedro é muito melhor que o Muniz no momento, mas é porque ele é o estilo de centroavante que o Renato adora. Ele pediu o Viseu lá no Grêmio, pediu o Jael. É um estilo mais paradão que eu acho que o Renato ia curtir mais, mas não curtiu o Muniz. Enfim, o Flamengo também, como a gente já discutiu em vários outros episódios, tem essa questão financeira que acaba impactando um pouquinho no Flamengo. Quanto que vai ser a venda, tu sabe? Eu não cheguei a ver. Vai ser 8 milhões de. Puta que De pariu, euros. peraí. Eu Libras. esqueci a moeda, filho. Eu Libras. acho que deve ser. Eu acho De que euros, é, de euros. eu 8 acho que milhões de negocia euros, em cerca euros, de né? 48 milhões na cotação atual. E o Flamengo ainda manterá 20% de uma futura venda, conforme bom. publicado pelo jornal O Dia. Ficou mais ou menos o Então, preço que o Fluminense vendeu também o João Pedro lá para a Inglaterra também para um time que na época não era, mas acabou indo jogar a segunda divisão, né? O Watford. Na hora ele tinha ido por 4 milhões e depois acabou cumprindo as mesmas metas aí. Eu acho que fechou 9, 10 milhões. mas o Fluminense manteve o percentual de uma futura venda, porque assim, pelo que Não sei. acompanhei, o Watford conseguiu, acho que conseguiu uma boa campanha na Championship com o João Pedro jogando Foi em bem, né? segundo. O Watford ficou em Exatamente. segundo na Championship, subiu direto, né? Lá que tem os playoffs depois. Mas o Exatamente. Watford conseguiu ficar em segundo e subir direto. E o João Pedro, ele foi ali titular, ele jogou 30 e poucos jogos e fez 9 gols, eu tava vendo isso hoje. Então ele jogou bem, mas eu não sei se ele tá com proposta para sair de lá. Né? Porque ele jogou bem, mas não jogou tão bem quanto o Richarlison, que saiu logo de cara, né? Mas eu não sei se o Fluminense manteve um percentual dele, não. Eu acho que não. Pois é, enfim. A venda do Rodrigo Muniz, enfim. É uma peça a menos no elenco, um cara que vinha mostrando bastante desde quando ele teve chance no Campeonato Carioca, até mais recentemente, num contexto que o time do Flamengo estava demandando reforço de alguns tipos vindo de categoria de base por conta desse período de convocação das seleções, onde o Flamengo perde muito das suas peças principais. Entra aí também seleção olímpica no meio, chances que o Rodrigo Muniz teve para mostrar e conseguiu corresponder em diversas delas, mas é um momento muito peculiar para o Flamengo e também para todos os times brasileiros para se manter bem financeiramente. E, digamos, tinha alguma parte também da torcida que contestava um pouquinho ele, apesar das boas atuações. Eu não sou um desses, eu acreditava na evolução dele, eu achava que ele podia evoluir em alguns aspectos, embora a finalização ele tivesse boa, talvez uma questão de visão do jogo, de coisas para tornar um atacante mais completo, mas ainda assim, achei que cumpriu bem o período que ele esteve no Flamengo. E, bem, é isso basicamente, cara. O Flamengo. Melhor e pior vai bem. ser complicado, né? Eu já tenho Se dar o medo. pior pra alguém. Pô, eu vou largar, cara. Eu começo essa aqui, melhor e pior em campo. Eu vou largar o melhor pra Arrascaeta mesmo. Você teve o Gabigol marcando gols ali, você teve também diversos outros jogadores fazendo gols, mas o Arrascaeta ele também deu assistência, e desde o início, como eu falei, achei que foi o cara que conseguiu jogar muito solto ali pelo meio campo, dando muitas bolas, criando muitas chances. Desde antes do Flamengo marcar o gol, antes dos 30 minutos, o Arrascaeta já estava distribuindo o jogo pra caralho ali, sendo importantíssimo pro Flamengo, então eu vou dar o melhor pra ele. E o pior em campo, cara, é realmente difícil dar para um dos jogadores dos 11 que começaram, né? Logo no intervalo ali, com alguns poucos minutos de segundo tempo, ele colocou alguns jogadores ali já para preservar mesmo. Ele colocou o Pedro, colocou o Thiago Maia, e também em determinado momento ele colocou o que eu acho que eu escolheria, que na minha opinião destoou um pouquinho do resto do time. O Pedro pode ser, mas eu não gostei muito do Rodinei não, cara. Ele entrou ali, talvez ainda esteja um pouquinho faltando um entrosamento, ou talvez ritmo de jogo, não sei, mas
O Rodinei é um, o Pedro é outro também que poderia receber esse pior em campo, não conseguiu fazer quase nada. O impressionante é que, porra, era o ABC, tá ligado? Hum. Então, Eu ele gostei muito poderia. eu gostei muito da partida do Diego também. Eu acho que eu vou com ele. Aí como É, melhor em eu campo. acho que, tipo, entre os melhores, acho que podia ser o Arrascaeta, o Thiago e o Everton Ribeiro também, que eu gostei muito do jogo dele. Everton Ribeiro também. É. Exatamente. Eu vou com o Mas, Diego e o Pedro aí, então, de melhor e e pior. pior eu vou botar o Pedro porque eu achei tipo, sei lá, Eu todo vou botar o mundo Pedro porque eu depois não gosto do, dele. tá bom, depois, sei lá, do 4-0 5-0 todo mundo do time tava querendo fazer o gol, fazer um gol. Tipo, teve uma hora até que o Rodinei chuta lá do meio da rua e aí cai na mão do goleiro lá do Foi um chute ABC. ok até, É, mas, não foi pô, um chute ruim não, foda. mas tipo, mas também não foi um chute bom, né? O goleiro conseguiu É, exatamente. segurar, né? Não, Conseguiu. ele tentou fazer que nem o Bruno Henrique contra o São Paulo, só que, pô, foi meio merda. É. É, é Mas eu duro. achei o Pedro um pouco abaixo, né? Não achei que ele entrou muito bem, não. E, assim, teve um lance lá que ele tenta dar porra, uma letra voadora lá, esquisitona. No gol Mas eu, contra, ele tá pressionando o cara que faz, né? O gol é, contra, eu, mas ach, talvez eu achei seja a até. melhor participação dele. É, mas assim, eu achei ele um pouquinho abaixo, então eu vou botar o Pedro aí como pior também. Show. Caralho. Show de bola, então. Arrascaeta, eu boto Arrascaeta e Dmitry também, e o Matias vai de Diego. Os dois vão de Pedro. Pô, eu vou de Rodinei mesmo pra deixar ressaltar os que foram abaixo, só que foi uma partida de modo geral de muito amplo domínio do Flamengo contra, claro, um rival de quarta divisão, mas foi o que caiu pro Flamengo no sorteio e o time, né, conseguiu se Desgraçado. dar. Pacto com o diabo. Ah, porra, mas depois de alguns sorteios aí, filhas da puta também, né? O Flamengo é a mesma coisa do Fluminense, né, mano? O Fluminense, porra, o Fluminense demorou, sempre se foge no sorteio, se fudeu no sorteio da Libertadores também. Coisa que aconteceu até mais ou menos com o O Flamengo Náutico por perdeu a conta primeira, hein? da. Agora Qual acabou o foi, jogo. Baba? O Agora Náutico acabou o perdeu jogo, o não. primeiro jogo aí na Série B. Dá pro Vasco. Crise no Náutico. Dá pro Botafogo. É, O Cruzeiro tá mas aí, ganhando, pô, hein? e o Fluminense também, Vai porra, perder já já. supostamente se deu bem, né, mano? Mas, É, porra, saiu perdendo também, é foda, tá tá ligado? foda, tá foda. É Próximo duro. jogo do Flamengo, galera. Corinthians e Flamengo, Vixe, domingo, 4 da tarde. Interessante pro nosso palpitômetro, que vai começar em poucos minutos. Corinthians e Flamengo, galera. caralho. Neoquímica Arena, vamos ver como é que vai ser. O Flamengo de volta à Neoquímica após o Fla-Flu. Filho. Alegria do torcedor. Fez a onda do torcedor tricolor aquele jogo. Pois bem, então beleza, galera. Vamos pro palpitômetro? Vambora. Vambora. Temos remontada nesse palpitômetro, porque puta que pariu, hein? Tô Vamos lá. sentindo o Pra quem tá Matias de chegando agora, 2009? Fluminense 2009, é isso? eu também Flamengo de 2009, É, como só que o você Matias Fluminense de disse. acordou e vai 2009 brigar só não pelo foi título. rebaixado, né? O Fluminense não foi campeão. É. Matias acordou e vai brigar pelo título. Pois é, galera, como vocês. Na verdade, não. Se você tá chegando agora, o palpitômetro é no final de cada episódio. Nós vemos os jogos dos times cariocas que vão ter na semana ou no fim de semana e nós damos os nossos palpites, os nossos resultados. Quem cravar o palpite ganha 2 pontos. Quem só acertar, se é vitória, empate e derrota, ganha 1 pontinho. Quem não acertar nenhum desses não ganha nada. No Mano, último episódio, Criciúma e Fluminense e Botafogo e CSA. Ninguém pontuou em nenhum desses dois não, jogos. Pô, ninguém botou vitória no fogão, cara. Aí é brincadeira, né? é Eu e o duro. Matias botamos empate, o Dimitri botou CSA, Criciúma e Fluminense. Todo mundo botou vitória do Fluminense, todo mundo quebrou a cara também. São Paulo e Vasco, todos nós acertamos vitória do São Paulo, mas o Eu Matias cravei. foi quem cravou, ganhou 2 pontinhos pra conta. Flamengo e ABC, ninguém cravou. Pô, esse aí foi um chute Quase alto cravei, mesmo. tá? E quem. Parabéns, o Matias fez um Não, ponto eu a mais que a também tava gente. com você, pô. Exatamente, ele fez 1 ponto mais que a gente e com isso a Desculpa, dá tabela lá o tá. ponto. Primeiro lugar, Dimitri, 33 pontos. Segundo lugar, Gabriel, 31 pontos. E terceiro lugar, Matias, 26 pontos, tá? 5 pontos de Pega. mim, Matias. Eu também Se eu vou ter que cravar começar a todas me. na próxima? É. Vamos Respeta. ver então como é que vai ser. Vambora, galera. Fluminense e Criciúma. Primeiro jogo de volta da Copa do Brasil, vai ser amanhã. Jogo Arrumar tenso essa pro cama aí atrás, hein, Fluminense. Gabriel? Oi? Arrumar essa cama aí atrás, hein? Ah, pô, depois de 1 hora e meia de episódio, tu me dá essa mensagem, cara. Muito Não, obrigado. porque tu deu uma porrada É, aí, a câmera tá filmando a cama agora.
Ih, agora tá, pô. Agora que eu entendi. Tava saindo na minha linda cara. Fluminense e Criciúma, galera. Vambora. 2-0 Cara, eu Fluminense. vou. 2-0 Ah, Fluminense. Eu vou de 3x1 pro Flu. Compliquei. Aí vai pros pênaltis, né? Aí, mano. Ah, não, Vai 3x1 não. não. Pensar, velho. Porra, pô, às vezes eu acho que quanto mais você pensa, mais tem chance de errar. Tem que ser na lata mesmo, tá ligado? O que diz do meu na lata é 1x0 Fluminense, mano. O bagulho vai pra pênaltis, Copa do Brasil não tem gol fora. O Eu Criciúma acho que passou no de jogo. todo mundo nos pênaltis, né? É bom lembrar isso. E o Marcos Exatamente. Felipe não E o pega nenhum Fluminense pênalti. é Também é Tem que bom lembrar falar, isso. tem que falar quem passa nos pênaltis, hein, Gabriel? Não, isso não teve mais, Não, cara. não, não, Isso não. aí. Tem, eu falei, vocês pô. falam, Ele cara, falou, eu falei. ele Mano, falou que ia ser vocês 1x0 pro ficam falando. defensa Não, lá mas contra o você falou, Flamengo. mas você falou por falar, mano. Eu nem Boicotem o botei Gabriel. aqui. Boicotem o Gabriel. Porra, como é que é? Boicota, Covarde, boicota. covarde. Não, Covarde. Caralho. Não, fala, não, então fala, eu falo mesmo, pô. mete, manda. Ah. Não, mas isso não conta pro ponto, tá ligado? Isso Não, Não, conta não pro conto, ponto, mas mano. tem que ser homem falar, pô. É, Então, covarde. beleza. Pô, mano, tudo leva a crer que vai ser o Criciúma mesmo, mano. Tipo, Bomba, porque, Não bomba, precisa bomba. falar nada, esquece, não se o precisa Marcos falar nada. Felipe. Ah, então beleza, pô. 1x0 Fluminense, na minha opinião, mas vamos É ver. foda. O Marcos Felipe não pega nenhum pênalti e o Criciúma passou em todas as fases de pênalti. Esse retrospecto Pô, é é que pra pesado mim a mesmo. conjuntura do jogo vai ser. É porque não deu certo da primeira vez, cara. A conjuntura do jogo. Criciúma defendendo pra caralho o Fluminense tendo que criar o jogo. Não deu certo. Eu acho que o Fluminense vai conseguir fazer um golzinho nos trancos e barrancos. O Criciúma não vai conseguir fazer gol como conseguiu fazer no primeiro jogo. E o bagulho vai pra pênalti, vai ficar difícil pro Fluminense por causa desse retrospecto aí. Mas vamos ver então. Vamos ter que Já comprar falei o várias VAR de vezes novo. aqui. É porque é foda. Quando eu falo que o Fluminense vai ser eliminado na Copa do Brasil, vocês tentam me colocar aqui contra a torcida do Fluminense. Mas quando eu falo que o Fluminense vai passar na Libertadores, já passou, eu tô tentando zicar o Fluminense. Então eu não sei mais o que eu É falo nessa óbvio, porra, você tá odeia o ligado? Eu acho que Fluminense. tem. Exatamente. Beleza. Botafogo e Vasco, galera. Clássico carioca na Série B e no palpitômetro também. Vambora. 2x2. Eu vou botar, mano. 2x2 2x0 Vasco. Vasco. 2x2? Calma, um de cada vez. Vai, 2 a Gabriel. Vasco. Começa. 2x0 Vasco. Tá, eu vou de 2x2. Eu vou de 2x2. 2x2? O cara em Tá. cima do muro aí. Hã? Quanto tu O botou? cara em cima do muro, Hã? Contou, eu botei? Quem ficou em cima do muro, pô? Matias, 2x2 2x2, 2x2. Ah, Clássico é porra. clássico. e vice-versa. É. Eu botei 2x1 Ô, Dimitri. Pra quem? pro Vasco. Beleza. Grande da 2x1 pro Colina. Vasco. Corinthians e Flamengo, galera. Neoquímica Arena. Corinthians e Flamengo. O Flamengo tem tido resultados bons em cima do Corinthians, né? Com direito a O Corinthians 5 tá a 1 voltando a jogar bem também agora. Mas eu ainda acho o Flamengo muito melhor. 3x1 Flamengo. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. Isso, eu gosto quando vocês imitam placares. Problema nenhum. Se ele pontuar e eu pontuar, eu Aí vai continuo lá. lá em cima. Aí ela acaba o jogo 2x0 Flamengo, tá ligado? É. 3 a 1. Então volta a ficar lá embaixo, continua. Porra, aí ficou 4x0. Beleza, Eu galera. apostei 4x0 no Flamengo e ficou contra o ABC 4x0 mó tempão, né? Depois que saíram os dois. Ficou mó Olha. tempão. Ficou mó tempão. Acabou 3 a 0. o primeiro tempo e ficou um tempo do segundo. Um tempão do segundo. Beleza, galera, estamos chegando ao fim de mais um palpitômetro e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Marco 10. Episódio número 40, cara. Puta que pariu, mano. Quantas emoções que a gente O jogador passou nesses com a camisa 40 episódios. agora. Cara, peraí, cara. Pode essa porra. Isso é inútil também. Tu me pega na minha memória, tá ligado? Isso é tipo stop, mano. Você lembra da. Você é uma enciclopédia humana, mas aí quando tu começa a jogar stop, não vem, tá ligado? Eu só quero deixar a mensagem pra galera. Pra galera que tá nos acompanhando, pra seguir a gente nas redes sociais, @marca o 10 podcast, notícias, dados, curiosidades, acima de tudo, notícia de novos episódios sendo lançados, tudo nas redes sociais, @marco 10 podcast. Fica ligado, segunda e sexta, novo episódio, sempre discutindo a rodada do fim de semana, a rodada do meio de semana, falando da porra toda. Quero agradecer a presença dos meus parceiros de sempre, Dimitri e Lucas Matias. Muito obrigado, galera. Obrigadão aí, valeu. Marquinhos Gabriel no Palmeiras usava a camisa 40. Só pra deixar um jogador aí. Meus parabéns. Nossa, Marquinhos Gabriel, gostei da referência. Mas enfim. Obrigado, gente. Valeu mesmo, De Dimitri. nada. Valeu, Matias. E obrigado a você também que nos escutou, ficou aqui ouvindo as nossas merdas até agora.
Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Caralho.